não pode ceifar pessoas. O direito também nós não podemos ceifar. A gente convida as pessoas, se ela não aceitar por bem, aí a gente usa a lei. Em certas formas, como eu digo assim, muitas vezes, tem que haver o bom senso, não só das pessoas que frequentam, mas também daquelas pessoas que usufruem. Eu tive aqui logo após aquele, foi o senhor mesmo que me fez a situação, não foi o senhor, foi o chefe de gabinete do prefeito me fez uma pergunta sobre um estabelecimento. Aí eu disse para ele, olha, até que se diga o contrário, ele está dentro da legislação. Vamos verificar, que seria a questão do Colônia. Estou lembrado agora. E ele me fez a pergunta, eu digo, olha, aí ele mas o som, ele fez a questão do som, tipo, não, aí não é comigo. Meio ambiente é com o município, o senhor sabe disso, na questão do município e a patrulha ambiental. Aí é com eles. Eu não posso estar lá fazendo medição de som, isso e aquilo. A questão estrutural pode ser feito, como eu disse, pode ser feito um estudo pelos bombeiros, pode ser feito ir lá fazer a medição, isso tudo, para ver quantos decibéis vai dar. Só que o problema é o seguinte, cada conjunto musical modifica a tonalidade, o ambiente. Mas então, seria o sistema então, de manter esse som. Eu acho, como o senhor falou no plano diretor, já estipular no plano diretor que pode ser feito nessa área até tantos decibéis. Inclusive, eu disse para o vereador Clantes, na época, estava com a situação de o senhor me perguntar, eu digo para o senhor, não fui convidado, o Corpo de Bombeiros não foi convidado a opinar sobre o plano diretor. Mas quando ocorrer as ocorrências, quem vai estar lá é o Corpo de Bombeiros. Não foi chamado para opinar neste atual governo ou também no governo passado? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Que eu diga de passagem, sou bem franco para o senhor, não fui convidado a opinar. Durante a minha gestão, se foi antes do plano diretor da minha gestão, não sei se o comandante anterior foi convidado a opinar. Porque eu digo assim, quem é que vai nas ocorrências? Nós não temos interesse pecuniário nessas situações. Nosso interesse é a preservação da vida. Nada mais que isso. É o que se vê nessa discussão de plano diretor, normalmente são pessoas ligadas ao ramo imobiliário, a outros interesses, né, que eles vão lá defender os seus interesses. Mas o cidadão comum, que é o que consome... Usuário. Que consome o ambiente da diversão, os supermercados, né, que transita pelas nossas ruas e avenidas, se expondo ao risco e, inclusive, à poluição sonora, no caso dos sons em altíssimos decibéis, né? Esses me parecem que, por vontade própria, se excluem. Não é o caso do Corpo de Bombeiros, que não teria recebido o convite, né? Mas o Corpo de Bombeiros nos representaria por ter um conhecimento técnico adequado, né? Para saber dos riscos e dos perigos que nós enfrentamos em sociedade, em uma cidade como a nossa. Eu espero que na legislação, que nem eu falei para os senhores, aqueles prédios que a nova legislação, que no artigo 4º, diz assim, os prédios multifamiliares, unifamiliares, não sofrem alteração. Mas eu acho que deveria ser revisto esse princípio da lei para que se faça alteração também nesses prédios. São famílias. E ali, como eu digo assim para vocês, nesses 18 anos que eu moro em Montenegro, no período que eu fiquei anterior, o prédio mais alto, que é o Fernanda, sofreu 2 princípios. Um deles eu era o comandante de socorro e era no 13º andar. E eu vi o despreparo total, porque após a gente conseguir chegar onde estava ocorrendo o sinistro, que era na cozinha do 13º, não lembro o apartamento, mas se eu chegar lá eu sei dizer qual o apartamento, só não lembro o número, que ocorreu o sinistro, o princípio, né?
E eu percebi uma coisa, que logo após tem muita gente que abria a porta, que a gente estava voltando, o que está acontecendo? O alarme foi acionado e as pessoas continuaram lá em cima. E desde aquela época a gente vem fazendo o trabalho. Não são treinadas também, né? Exato. Nós temos uma rotina lá, Marcos. Isso nós temos que inserir dentro da legislação treinamentos, cobrar, já que vamos morar no polo petroquímico nós temos os treinamentos, por exemplo, alarmes, né, de emergência. Semanalmente, em determinado horário, todos que ouvirem aquele sinal sabem que é um treinamento, né? Não é emergência. Fora, todo e qualquer alarme fora daquele dia e horário, tem que abandonar o local de trabalho e ir para os pontos de encontros, né? Porque aí é acionada com a brigada de emergência. E o ASOR tem o líder de evacuação. Temos. Os prédios deveriam também ter seus líderes por andar, por pavimento. Perfeito. Pessoa que batesse de porta em porta. O prédio administrativo, por exemplo, tem um representante da brigada de incêndio que lidera, né, a evacuação do prédio. No meu setor, por exemplo, produção, eu sou líder de emergência. E nós temos um técnico de segurança que nos dá o apoio também. Ele vai acionar o plano de auxílio mútuo, se for o caso, né, Corpo de Bombeiros de Montenegro. E isso é um treinamento constante. Somos avaliados por isso. Há avaliações a respeito disso. E a gente vê, essa semana também eu fiz um comentário até meio jocoso aqui nas redes sociais, que é o seguinte: aqui no Floresta Negra, eu estou lendo no jornal agora que um rapaz caiu do terceiro andar e a primeira notícia é que seria uma tentativa de suicídio. Eu até brinquei, digo, olha, eu acho que ele estava tentando fugir, não se suicidar, porque eu morei no Floresta Negra durante 12 anos, no terceiro andar. O último apartamento do corredor, era o último apartamento, tinha que subir, né, era o último apartamento. E eu me preocupava, digo, se pega fogo nos apartamentos de baixo, do lado, eu tinha que fazer uma espécie de um caracol para sair lá pela porta embaixo, do lado da qual porta havia 2 apartamentos também. Se pega fogo ali, não tem por onde sair. Tá? E eu pensava, bom, a primeira coisa que eu vou tentar, se eu tiver tempo, é fazer uma jiboia aqui de lençóis e descer pela janela. Se o negócio for feio mesmo, eu calculava de me projetar pela janela, tinha um gramado lá embaixo, poderia haver alguma fratura, alguma luxação, mas eu me salvaria do incêndio. Não há plano de evacuação nos prédios residenciais em Montenegro e muito menos, naquela época, havia preocupação construtiva, né? De haver portas de emergência, de alarmes de emergência. Não há nem alarme de emergência na maioria dos prédios. Infelizmente, a nossa lei ainda, a nossa legislação, as nossas normas, elas não obrigam em certos. Pavimento térreo, tem todas umas considerações que estão dentro e a gente tem que seguir. Eu não posso obrigá-los a colocar, mas eu acho que os cidadãos que gostam de sobreviver e viver bem seguro deveriam pensar antes de comprar. Olha, se tiver tal coisa, eu compro. Se não tiver, não. Se a minha porta der acesso para a rua, tudo bem. Mas peraí, que nem eu digo para o senhor, quando eu cheguei, logo após, chegou projetos produzidos meramente com pessoas com fins pecuniários, como eu dizia, do ramo imobiliário, o dinheiro projetou, e eu constatei que o projeto dele tinha uma escada, quando na realidade deveria ter 2. E digo, não, um momentinho, isso aqui já não passa por mim. Então só já providencia uma segunda escada. E ele começou a pensar 2 vezes. Ele quis me contestar, digo, não, vou reprovar pela lei. Nas entrelinhas da norma está previsto que a partir de tantos pavimentos, a partir de 4 pavimentos, aliás, a partir de uma elevada altura e de 4 economias por pavimento, deve ter 2 escadas. Isso é uma preocupação que o comprador do apartamento, da casa, tinha que ter, né? As pessoas normalmente se preocupam com localização no espaço citadino, digamos assim. Segurança, se está cercado. A vista, né? A bela vista que eu tenho, e não se preocupa com segurança. Né? E embora a legislação talvez não preveja, nós como consumidores deveríamos ter essa preocupação, porque aí aquele que
o que vai construir os prédios residenciais ou comerciais vão se preocupar mais com isso também. Eles se preocupam no exato limite da legislação, né? Ninguém coloca aquele plus que vai transformar o seu empreendimento, talvez, muito mais vendável, né? Imagine um marketing de um prédio de apartamentos em que se coloque todas as questões de segurança. Saídas de emergências, alarme de incêndio, fácil contato com o corpo de bombeiros, enfim. Não há essa... A preocupação é simplesmente com os limites da lei. Quando você fala de residencial, eu digo, hoje eu tive o bel prazer, que eu digo assim porque eu vi um empresário, creio que seja empresário, eu não defini bem se ele era, mas eu creio que seja um empresário, uma pessoa responsável quando chegar lá e pediu para nós, que ele está com o prédio em construção, ele foi lá nos solicitar se nós poderíamos e avalizar se a segurança, o princípio da segurança dele está em condições. Ele já está assim, o prédio já está em andamento e ele não está. Ele foi lá e perguntou se poderia. Aí eu disse, não, já estive aqui anterior. Eu digo, bom, o senhor é o primeiro de todos que estão em construção que vem aqui em busca de algo mais. Aí eu, com uma preocupação de ver se ele estava correto, se ele estava seguindo a legislação. Aí eu digo, bom, podemos, só nos traga o projeto novamente aqui, eu vou lá para ver se tem condições. Eu digo, bom, uma pessoa preocupada. E eu digo para os senhores que, pelo que eu vi no projeto em si, eu não fui lá ver se está, pela segurança prevista, é um novo hotel do Montenegro. É um hotel? É um hotel, atrás do Rio Grandense. Sim. Tudo comércio. Eu digo, bom, se o cara veio, é uma pessoa preocupada, que ele é um empresário, mas ele também está preocupado em oferecer boa segurança. Não, e daqui para frente, quem não tiver essa preocupação... a qualidade tem que não ser. vai vender também, né? É aquilo que eu digo assim, as pessoas economicamente ou culturalmente tentam trabalhar no limite da lei. Se a legislação diz que é nesse limite, eu vou ficar aqui, não se preocupam. Eu uso uma metáfora assim com o uso do cinto de segurança no automóvel. Quantas vezes a gente ouve um pai dizer para os filhos assim, coloquem o cinto porque a polícia está logo ali na frente. Eles estão educando as crianças que devem usar o cinto de segurança porque senão o mal policial, né? Aquele policial malvado, vai nos multar. Né? Quando ele deveria educar os filhos de que eles devem usar o cinto de segurança para se manterem íntegros em caso de acidente ou os menores danos possíveis que eles sofram. Né? Essa é a educação que tem que se dar. Eu tenho um exemplo em casa, bem sucinto. Estou falando cinto agora. Sim. Eu tenho um filho de 5 anos. Ele entra, senta e coloca o cinto. E se eu não colocar, ele já diz assim, pai, não vai colocar o cinto? E a minha filha é a mesma. Isso quer dizer que a escola que ele está frequentando, a pré-escola... Está ensinando. Está ensinando. E o exemplo? Não. E o exemplo sim, não. em casa. Mas às vezes eu deixo para ver se vai me cobrar. Por quê? A boa lembrança. Quer dizer, o pai não está usando, vou seguir o pai, não, ele me cobra se eu não colocar. Então eu digo assim, é um exemplo que ele tem que seguir. Nós, a maioria dos motoristas hoje, na minha idade, como eu digo, tiramos carteira na época que o cinto não era obrigatório. Nós tivemos que nos adequar. Eu me lembro daquela época que não está adequado, eu me lembro da 90% deles são vítimas nos acidentes, com grandes lesões, ou até mesmo vítimas fatais. Eu me lembro da época em que se arrancavam os cintos, né? Os velhos Fuscas vinham com os cintos, ou se escondia debaixo dos bancos, né? Ou se mandava arrancar, porque estava ali. Não, era obrigatório. E hoje, né, essa madrugada passada, eu estava ouvindo na notícia, em Novo Hamburgo houve um acidente, para citar um, né? Com no mínimo 3 vítimas, né? Fatais. E parece-me que alta velocidade e embriaguez. Né?